No Extremo Oriente, existe um país que antigamente se chamava Sião, Tailândia, terra dos livres. Em dezembro de 2007, os tailandeses comemoram um dia muito especial. Eles rezam pela saúde do seu rei. Hoje ele faz 80 anos. Milhares e milhares de pessoas enchem as ruas para tentar conseguir um vislumbre dele. O rei Bhumibol Adulyadej Rama o Nono, soberano da dinastia Chakri, que governa o país há mais de 200 anos. O que antes existia, hoje está destruído. Testemunhas de pedra de um declínio sangrento. As ruínas dessa antiga cidade real, Ayodhya, lembram como o poder dos homens é transitório. A dinastia que governava aqui foi extinta há muito tempo, mas a Casa Real atual da Tailândia tem sobre si uma antiga profecia, que diz que a dinastia Chakri está destinada a perecer após 9 reis. Bhumibol, o Grande, como ele é chamado aqui, é o 9º rei. Um rei que é venerado pelo seu povo como um deus. Em nenhum outro país do mundo, a ligação entre o monarca e o povo é tão intensa, tão religiosa quanto aqui na Tailândia. O que acontecerá quando o rei não estiver mais entre nós? E o que cochicham as pessoas entre si? Majestade. O casal divino, Bhumibol e Sirikit da Tailândia. Bangkok, ponto de encontro de 10 milhões de almas. O que une as pessoas aqui é um motivo comum. Suas Majestades, o Rei e a Rainha, são o coração da nossa nação. Quando voltamos do exterior e vemos as imagens deles, sabemos que estamos de volta em casa. Toda segunda-feira é dominada pela cor amarelo, a cor do rei, que nasceu em uma segunda-feira. Todo dia às 6 horas, o hino nacional é tocado no metrô e no trem elevado. Todos param e se levantam. Cantam o hino nacional onde o rei é glorificado. Quando se vai ao cinema, antes de todo o filme vem um clipe de 3 a 4 minutos em que o rei é retratado. Todos na sala de cinema se levantam e esperam o clipe terminar e então se sentam. Todo mundo que chega aqui entende bem rápido que o rei é uma pessoa especialmente respeitada e especialmente venerada. Ele governa há mais de 60 anos. Bhumibol, o monarca, há mais tempo no poder do mundo. No jubileu de reinado, houve homenagens do imperador do Japão, Carl Gustav, e Silvia da Suécia, Máxima e Willem Alexander da Holanda, Matilde e Philip da Bélgica, as cabeças coroadas do planeta. Claro, eu não sei o que as outras nações acham dos seus monarcas, mas não consigo imaginar um outro país em que seja como aqui. É terrivelmente difícil de explicar, me faltam até as palavras certas. É simplesmente algo muito especial. Hoje, Bangkok é uma metrópole pulsante do Sudeste Asiático. Uma atrativa meca do prazer e um destino preferido dos turistas. Também deles é esperado o respeito pelo rei da Tailândia.
Às vezes, quando eu percebo que eles não conhecem muito bem o assunto, não conhecem o país, dizemos que eles têm que manter uma conduta a respeito. Não se deve emitir opiniões negativas em público, senão você comete crime de lesa-majestade e arranja problemas com a lei. Lesa-majestade, o delito contra o rei, é punido criminalmente na Tailândia. Os tailandeses se ofendem facilmente quando se trata apenas de uma imagem de Sua Majestade. Em dezembro de 2006, o suíço cometeu esse crime. Pelo que sabemos, aconteceu que ele bebeu demais e, passando por uma rua em Chiang Mai, ele fez a besteira de pichar retratos do rei com tinta preta em praças e lugares onde havia câmeras de vigilância. O suíço blasfemador do rei ficou 4 meses em prisão preventiva e então foi processado. Os seus advogados o aconselharam a declarar-se culpado e demonstrar arrependimento. Isso aliviaria sua pena. Assim, a promotoria pediu a pena máxima e ele já era relativamente velho. Ele teria que passar o resto da vida na cadeia. O coitado então foi condenado. Estava claro desde o início que não haveria perdão. Uns dias depois, o rei anistiou ele e foi deportado. Uma graça que nem todos recebem. Aos olhos dos seus súditos, Bhumibol é mais Deus do que homem. Ele é de carne e osso, mas é santo e, portanto, intocável. Mesmo quem despacha com ele não pode chegar muito perto. Quem não respeita isso se torna persona non grata. Na Tailândia, só se fala do lado maravilhoso, amável e magnífico do rei. Não se conta uma história diferente dessa. As pessoas só conhecem a família real boa e generosa. Eles não a questionam. Eles têm medo do lesa-majestade, medo de serem mandados para a prisão. Pela polícia e pelas forças armadas, 2 instâncias que ficam bem no topo do sistema. A proibição de lesa-majestade é usada a todo momento, inclusive para segregar quem pensa diferente. São poucos tailandeses que ousam levantar a voz. Eu sou de opinião de que a monarquia é importante, mas para seguir existindo ela precisa suportar as críticas, ser consistente e transparente. Esse é o meu principal argumento. Não existe lealdade sem discussão. Essa é uma falsa lealdade. Mas quando a monarquia não satisfaz esses requisitos, acho que precisamos nos livrar dela. Foi com ele que a monarquia chegou ao seu ápice. Por isso, o rei Chulalongkorn recebeu o título de O Grande. Filmagens antigas mostram ele, Rama V, o Grande, em uma visita oficial à Suécia em 1897. Como chefe de Estado, ele tornou quase 40 mulheres as felizes mães de cerca de 77 filhos. Os melhores foram enviados ao Ocidente. O rei Chulalongkorn era um monarca de perspectivas muito amplas. Ele queria modernizar o país para estar à altura do mundo ocidental. Por isso, ele mandou seus filhos estudarem na Europa. Um deles foi o príncipe Maidol, formado na Academia Militar de Potsdam. Na Tailândia, ele se casou com uma plebeia enfermeira. Eles se mudaram para Londres. O príncipe Maidol estudou medicina e nasceu a sua filha Galiane. O próximo passo da jornada foi Heidelberg, onde nasce o filho Ananda. Então a família se muda para Boston e o terceiro filho, Bhumibol, vem ao mundo em 1927. A família volta para a Tailândia, mas aos 37 anos, o príncipe Maidol adoece. A morte do jovem pai de família é súbita e inesperada, um choque para a família. Sua mulher e filhos voltam a morar na Europa, no Lago Le Mans, na Suíça. A mãe das princesas ocupou um apartamento em Lausanne. Era um apartamento pequeno, modesto, e eles levavam uma vida muito normal, pé no chão.
Os órfãos de pai agora tinham uma figura paterna. Meu pai foi professor particular dos dois meninos por 17 anos. Eles eram realmente como uma família. Aprenderam a escalar montanhas, colher cogumelos, tudo aquilo que se faz na Suíça, e que era saudável e instrutivo para os meninos. Os jovens príncipes frequentavam uma escola particular. Nós nunca fizemos distinções, éramos todos iguais. Os dois nunca agiam como se fossem melhores do que nós. Eu sou o príncipe, ou coisa do tipo. Nós não tínhamos receio de tocar neles, nem demonstrávamos um respeito especial. A gente chamava Bumibol de Bumi Bumi. A vida de Ananda, o mais velho dos dois, logo mudaria. A crise econômica mundial não poupou a Tailândia. O rei, em exercício, é acusado de ser esbanjador. Ele está exatamente no campo de golfe real quando recebe a notícia de um golpe de Estado. As pessoas estavam insatisfeitas. Elas queriam pôr um fim ao controle arbitrário que a Casa Real tinha sobre os bens e imóveis, e também pôr fim a uma riqueza toda dela. Esse rancor foi crescendo constantemente e culminou em um golpe em 1932, quando os cidadãos unidos aos militares derrubaram a monarquia absoluta. Rama VII foi para o exílio como monarca constitucional. Ele não quer governar como representante sem poder. Em 1935, ele abdica. A situação política que se seguiu foi muito instável. Houve todo tipo de conflito. Talvez fosse de se esperar, mas de qualquer forma foi um choque para os tailandeses. Um reino sem rei nenhum. Era algo que nem os golpistas tinham desejado. Era preciso um sucessor, e rápido. A escolha recaiu sobre Ananda, de 9 anos. Você gosta disso? Não, Por quê? porque isso não me interessa. O que te interessa, então? Brincar. Por que Ananda? Primeiro, seu pai era o mais liberal de todos os príncipes. Segundo, seu pai tinha se casado com uma plebeia em uma época em que isso era totalmente impensável. Sem o fim da monarquia absoluta, Ananda nunca teria se tornado rei. Ele se torna rei menor de idade de um país em que ele desconhece absolutamente. Mas, em um primeiro momento, a vida do jovem regente e de seu irmão menor, Bhumibol, segue correndo na Suíça. Os irmãos vivem como gêmeos. Eles eram muito próximos e inseparáveis. Ananda estudava direito, porque ele era o sucessor do trono. Bhumibol optou pelas ciências naturais. Mais tarde, ele queria atuar no séquito do seu irmão, pelo bem do seu país. Depois da Segunda Guerra Mundial, o país clamou pelo seu rei. O rei vive há mais de 10 anos com a sua mãe em Lausanne. Seu irmão, o príncipe Bhumibol, participa da viagem. O rei declara que logo voltará para a Suíça. Mas é uma viagem sem volta. O que aconteceu no palácio na manhã de 9 de junho de 1946 permanecerá para sempre um enigma. Bangkok, drama real na Tailândia. Em Bangkok, o jovem rei Ananda perdeu a vida de forma misteriosa. Ele foi encontrado morto no seu palácio com um tiro na cabeça. E não ficou claro se foi atentado, suicídio ou acidente. A primeira teoria é de que ele se matou.
seja por descuido, brincando com a arma ou intencionalmente, porque estava desesperado com o seu destino e, na verdade, queria voltar para a Suíça. Por qualquer motivo que fosse. Esse argumento era claro para todo mundo. A segunda teoria diz que inimigos da monarquia o assassinaram. O problema dessa teoria é que não beneficiaria ninguém, já que Ananda tinha um irmão mais jovem, Bhumibol, que imediatamente se tornaria rei. Portanto, a situação não teria mudado. A coroa passa para Bhumibol no mesmo dia. Ele vela o caixão do irmão por semanas. Para a corte, as circunstâncias da morte eram claras. Foi um atentado. Suicídio ou leviandade juvenil não correspondem à infalibilidade de um rei semelhante a uma divindade. Eu soube que os dois tinham pistolas Colt 45. Eles gostavam de dar tiros do segundo andar do palácio. Gostavam de brincar com armas. Esses acidentes acontecem com frequência onde há armas circulando. Ninguém sabe ao certo se foi isso que aconteceu, mas eu não sei exatamente o que aconteceu. Para mim, é claro que foi um atentado político. A corte procura e encontra assassinos, bodes expiatórios. 3 funcionários do palácio são acusados e condenados pelo assassinato do rei. 3 pessoas foram executadas. Inocentes, naturalmente. O processo passou por todas as instâncias: Juizado Criminal, Tribunal de Apelação e Superior Tribunal de Justiça. Mas todo o processo foi uma encenação. O próprio rei admitiu mais tarde, se o livro O Rei Revolucionário merece crédito, que esses 3 acusados eram inocentes. No entanto, na sua única declaração pública, ele se ateve à versão oficial do palácio. Como o senhor acha que seu irmão perdeu a vida? As investigações concluíram que ele foi morto com um tiro na testa. Foi provado que não se tratou de um acidente e tampouco de suicídio. Um fardo pesado. O rei carrega esse fardo na alma há anos. A perda do irmão foi extremamente dolorosa para Sua Majestade. Eu sei que ele pensa no irmão todos os dias, há mais de 60 anos. Eles eram tão próximos. Ele pensa o dia todo no irmão, até hoje. Bhumibol volta para a Suíça, desejando terminar seus estudos. E conhece a filha do embaixador tailandês na França, Sirikit Kitiakara. Não foi amor à primeira vista. Pelo menos do meu lado foi ódio. Ódio à primeira vista. Ele tinha sido anunciado para as 4 horas, mas só chegou às 7. E tudo que eu podia fazer era esperar e me conter. Seja educada, seja educada. Sirikit tinha 15 anos e era uma prima distante. Ela estava na flor da idade e era lindíssima. Toda vez que eu encontrava Sua Majestade, eu ficava maravilhada com a beleza dela. Simplesmente maravilhada. 4 de outubro de 1948, 2 anos após a morte do irmão, o próximo golpe do destino. Por volta das 22 horas, o rei Bhumibol bateu em alta velocidade contra um caminhão. Ele foi para o hospital com ferimentos graves. A polícia comunicou sua mãe e, quando ela chegou, ele nem a cumprimentou. Ele só tirou uma foto minha do bolso. Eu nem sabia que ele tinha uma foto minha. E ele disse, tragam ela aqui.
Eu a amo. O rei se recupera, porém perdeu um olho. Em 1949, o jovem casal se casa, passeia pela Europa, frequenta teatros, concertos e festas. Mas eles logo são chamados pelo dever. Eles levavam uma vida familiar sem nenhuma preocupação. Eu acho que ele era muito feliz na Suíça. Mas quando se é um líder de um país, não se pode decidir livremente sobre sua vida. A coroação, em 1950, é composta de costumes antiquíssimos, banhos rituais e unções. Cada ato e cada detalhe é elaborado para enfatizar a essência sacra e divina do rei. Ele consagrou toda a sua vida ao seu país e ao seu povo. Na coroação, ele fez uma promessa. Ele declarou para a Assembleia em alto e bom som: "Eu governarei o país para o bem do meu povo." A coroação parece um cortejo triunfal. Bhumibol e Sirikit são recebidos pela população como um casal real querido. Após a longa ausência, as pessoas estavam exultantes. Finalmente podiam ver suas majestades pessoalmente. Fazia décadas que não viam um rei. Na sua primeira viagem através do país, os súditos esperavam por horas a fio ao lado da linha de trens, para conseguir ver o trem passar por um segundo. O budismo desempenha um papel central na Tailândia. Tradicionalmente, os homens tailandeses entram uma vez na vida em um mosteiro para praticar a meditação. Foi o que o jovem rei fez em 1956. Um ato de alto poder simbólico. O rei se eleva acima das baixezas da política. E isso é exatamente o que é desejado. Altos funcionários fiéis ao rei trabalham por trás dos bastidores para deslocar as relações do poder. Os realistas colocaram o governo sob seu controle. Eles modificaram a Constituição, tornando o palácio, a corte, o rei quase tão poderosos quanto antes, quando a monarquia ainda era absoluta. As eminências pardas sabiam exatamente o que queriam e lançaram o fundamento que novamente levou o trono a ter mais poder. Para isso, é indispensável uma boa relação com os militares, pois os tempos não são tranquilos. Nessa época, o comunismo se tornou uma ameaça séria para a Tailândia. Houve revoltas primeiro no norte e no nordeste, depois no país inteiro. Praticamente a metade da Tailândia estava ameaçada pelos comunistas. No país vizinho, o Vietnã, a bomba já tinha estourado. Desde 1954, eles lutavam uma guerra civil entre o norte comunista e o sul. Os comunistas promoviam uma guerrilha impiedosa. Os Estados Unidos reagiam e instalaram conselheiros militares em todo o Sudeste Asiático. Eles querem dinheiro, armas e treinamento, mas precisam de um aliado forte e brilhante: Bhumibol. Nos anos 70, a popularidade foi encenada mais ainda. Os americanos estavam por trás, porque o rei era um símbolo fabuloso contra o comunismo. Monarquia contra comunismo. Fica claro, não? E o rei e a rainha, claro, simpatizavam com os americanos. Eles se tornaram praticamente astros pop. O casal real sai em turnê em uma verdadeira travessia pelo mundo ocidental. Da Disneylândia, em Orlando, até o Festival Wagneriano, em Bayreuth. Um brinde à República Federal Alemã. Uma visita a uma fábrica de alimentos de peixe.
e depois seguiram até Paris. Os estilistas veneravam Serikit como ícone do estilo e rainha da moda. Ela é considerada a rainha mais bonita do mundo. Ela era de uma beleza de tirar fôlego, mas uma beleza com muito charme. Além disso, ela era engraçada, muito animada. Era impossível não notá-la. Era uma alegria olhar para ela. Já ele era discreto nas suas aparições, mas se percebia sempre a personalidade que estava por trás. E ele era muito correto e também elegante. Eles realmente formavam um casal maravilhoso. E se vendiam com muito sucesso, chegando às manchetes da imprensa internacional e provocando uma onda de simpatia pelo reino estranho e exótico no Extremo Oriente. Não sei como fui parar no Palácio de Buckingham e finalmente vi o nosso rei, que tinha uma aparência muito tailandesa. Foi de tirar o fôlego para mim como tailandesa. Mas o engraçado é que não fui só eu que fiquei em lágrimas, mas também os ingleses à minha direita e à minha esquerda. Foi espetacular. A rainha era tão bonita e o rei era tão bem apessoado, mas de um jeito nobre, quero dizer, e não como um astro de cinema, era muito bonito. O casal tem 4 filhos, um príncipe herdeiro e 3 princesas. Fora do protocolo, eles se apresentavam como uma família bem normal e se portavam de maneira totalmente natural. Claro, existe sempre um acordo de cavalheiros para sempre se demonstrar um certo respeito com eles, manter a distância, cuidar com o que se diz para eles e sobre eles. Mas fora isso, se dava muita risada, as pessoas se divertiam, pegavam sol, também se tomava banho de piscina. Tudo isso era totalmente natural. Para o jovem e dinâmico casal real, o esporte desempenha um papel especial na tribuna na vida real. Na época, o rei gostava de correr. Eu sempre o acompanhava nas corridas. A rainha também corria de vez em quando, mas ela preferia fazer aeróbica e nadar. A rainha é uma excelente nadadora. Ela podia ficar horas na água. Eles passavam os meses de verão em Hua Hin, um tradicional refúgio privado dos reis tailandeses. Lá, o rei se dedicava aos mais variados interesses. Mesmo nas visitas privadas, eu estava sempre com ele no seu ateliê ou ia dar uma olhada no que ele estava pintando ou no que ele estava trabalhando. E também se tocava música. Talvez a maior paixão do rei seja a música. Como o rei do jazz, ele se apresentou com estrelas internacionais como Lionel Hampton ou Benny Goodman. Na Tailândia, ele tocava com sua própria banda. Até hoje, eles se reúnem toda sexta-feira. O rei é um completo perfeccionista e é muito detalhista no que faz. Quando ele começa uma coisa, ele vai até o fim e insiste até atingir seu objetivo, mesmo se demorar anos. Seja velejando, pintando, fotografando ou compondo, no fim, ele sempre vence. O rei pode tudo e sabe tudo. Porém, ele não tem como impedir a escalada da guerra no Vietnã vizinho. E quando os militares americanos precisaram de uma pausa nos combatentes, o destino de férias está logo no país ao lado do cenário de guerra. A grande efervescência na Tailândia, em Bangkok, veio durante a Guerra do Vietnã, é claro. Havia sempre muitos soldados aqui que vinham do Vietnã para passar sua licença na Tailândia.
Foi aí que apareceram muitos hotéis, os bares. Todo o turismo sexual começou justamente com a Guerra do Vietnã. Uma época de florescimento para a venda do amor. Porém, os recrutas impulsionaram não apenas a prostituição, mas também o negócio das drogas, que são fáceis de obter no país. No norte está o triângulo trinacional entre Tailândia, Laos e Camboja. É ali que a maior parte das drogas é plantada. O rei quer mudar isso. Suas competências são economia hídrica e agrária. Ele desenvolve um modelo contra a plantação de drogas. Na época, se falava em um triângulo dourado, que se estendia sobre a região da fronteira onde se plantava ópio. Mas nas suas expedições e depois de muitas conversas com os camponeses, o rei percebeu que as pessoas poderiam se beneficiar muito mais com a plantação de frutas. Bhumibol implantou diversos projetos de desenvolvimento e ele teve sucesso. No início, o rei pagou tudo do seu próprio bolso. Mas quando ficou claro que nós estávamos obtendo bons resultados, o que nós fazíamos estava certo e bom para o país, o governo participou dos investimentos. Mais de 2.000 projetos reais surgiram desde então, a partir do engajamento pessoal de Bhumibol. Sua esposa não fica para trás. Sua Majestade, a rainha, frequentemente acompanhava Sua Majestade, o rei, em suas viagens pelo país. A pobreza da população rural deu à rainha o que pensar e ela refletiu sobre o que precisava fazer para que as pessoas ganhassem mais dinheiro e pudessem alimentar melhor suas famílias. Assim, ela fomentou principalmente o trabalho manual. Hoje, cerca de 100.000 famílias vivem do trabalho na Fundação da Rainha. Isso enche a rainha de orgulho. Ela volta regularmente às aldeias para conferir pessoalmente o andamento dos seus projetos. Ela passa 8 meses por ano viajando. Mas as expedições são perigosas. Nos anos 70, muitas regiões da floresta estão nas mãos dos comunistas. O perigo estava sempre rondando. Não quero dizer apenas atentados, embora essa possibilidade também não pudesse ser excluída. Nós precisávamos avaliar bem todas as situações. Foi impressionante. Depois de apenas 1 ano de serviço acompanhando Sua Majestade, meu cabelo ficou grisalho, de preto para grisalho em 1 ano. O rei cruza seu reino incansavelmente. Boas ações e autoimagem ao mesmo tempo. Ele era o sustentáculo do nosso povo. O que quer que acontecesse, não importavam as seduções comunistas a que as pessoas simples estavam sendo expostas, a confiança da população estava sempre com ele. E quando a gente confia em alguém, não o abandona. No início dos anos 70, o rei apoia a tendência geral de democratização do país. Embora discretamente, ele se declara do lado dos estudantes que fazem uma manifestação diante das universidades pela abolição do poder militar. Um terreno perigoso, pois tudo indica uma tempestade. Entre 1975 e 76, os Estados Unidos perderam a guerra. Eles se retiraram do Vietnã e os comunistas tomaram o poder no Camboja, Laos e Vietnã. Lentamente, o palácio foi ficando nervoso. O que foi que nós deixamos acontecer? Isso poderia se tornar muito perigoso. Eles subitamente viraram a casaca e passaram a ver os estudantes que protestavam como a oposição comunista perigosa. Eles simplesmente mudaram de lado. Em um ato sangrento de violência, os militares deram um fim à Primavera Democrática. Não existem números precisos, mas estimativas independentes informam que centenas de estudantes morreram e milhares foram presos. Foi o incidente mais odioso e sangrento da história recente da Tailândia.
E os tailandeses não gostam de falar sobre o assunto, porque quando se fala sobre isso, automaticamente é preciso se perguntar o que o rei fez. 2 anos depois, o rei se posicionou. A família real está sempre sob os holofotes. O que nós fazemos é observado cuidadosamente, mas isso nem de longe significa que nós fazemos política. Nós somos neutros. Permanecemos neutros e nos esforçamos por uma coexistência amistosa. Esse é o caminho do rei. Nós ficamos neutros. Mesmo que dois lados nos critiquem violentamente, nós somos imparciais. A democratização da Tailândia é periodicamente freada. Desde o fim da monarquia absoluta, mais de uma dúzia de golpes de Estado sacudiu a nação. Em cada vez, os golpistas pedem a bênção do rei. E até agora, a cada golpe de Estado, eles receberam a bênção do rei. Eu penso que a situação deve ser vista assim. Os militares se veem como os preservadores da nação, como os protetores da nação. E por isso eles se veem também como uma extensão da Casa Real, digamos assim. Quero dizer que eles dão um golpe, eles os apresentam ao rei, e o rei nunca chega ao ponto de medir forças, salvo algumas exceções, como em 1922. Novamente, uma luta pelo poder. Novamente, os militares avançam sobre os manifestantes. Mais de 100 pessoas são mortas. Depois de 2 dias e meio, o rei finalmente intervém. Ele convoca os rivais até a sua presença. Diante das câmeras, ele censura a promoção de interesses próprios e condena a violência. Apesar de ele não ter meios políticos para tirar o poder deles, os litigantes perdem o moral. A intervenção do rei os obriga a bater em retirada e o rei se vale do seu trunfo moral. Sempre que rompe uma crise, nós, tailandeses, sabemos que existe uma salvação final. Nós sabemos quem vai nos ajudar. Quando ele não está jogando o pôquer da política, ele, como rei, faz o que os reis do resto do mundo fazem. Recepciona visitas de Estado e representa o país junto com a sua família. Seu maior suporte nisso é a sua esposa, a rainha Sirikit. Com o seu próprio aparato oficial, ele cultiva uma imagem de mãe cuidadosa da nação. Uma vez, em uma visita particular da rainha aqui em Munique, ela disse que estava exausta. E, conversando com ela me disse que fazia, acho, 12 anos que ela não tinha um dia de folga nem tirava férias. Acho que são coisas que de fora não se vê, mas o serviço dela pelo seu país é realmente admirável. Depois de 50 anos atuando oficialmente, Bhumibol cada vez mais transfere funções aos seus sucessores. Cerca de 10 anos atrás, Sua Majestade se mudou para Hua Hin, a residência real de verão. Ele só vai a Bangkok para ocasiões oficiais, visitas de Estado ou eventos do tipo. Eu acho que Sua Majestade acabou pegando gosto e valorizando Hua Hin. Terminar a vida na residência de verão, na praia. Mas a sua saúde está instável. Em outubro de 2007, ele dá entrada no hospital. O diagnóstico oficial é de doença vascular. Alguns médicos dizem que também é um derrame. O povo tailandês ficou muito preocupado com a quantidade inacreditável de pessoas que foi para a porta do hospital. Milhares e milhares de pessoas. Eles ficavam sentados no chão, fazendo vigília pelo rei, apesar de não poderem fazer nada. Eu acho que o rei vê a sua doença como normal. Ele vê como uma circunstância da idade. O rei não se deixa desanimar pelo seu estado de saúde. Apesar de todas as preocupações pelo futuro do seu país,
pelo futuro de sua juventude. Ele se engajou tremendamente pela educação e elaborou diversos projetos com escolas. Há 12 anos, aulas gratuitas são oferecidas pela internet e televisão por satélite para crianças que não podem frequentar a escola por falta de recursos financeiros ou porque vivem em regiões distantes demais das escolas. Elas o guardarão na lembrança como Bhumibol o Grande. Eu penso que os serviços extraordinários do rei e da rainha foram que eles lentamente saíram dessa noção tradicional de realeza e, por esforço próprio, pelo próprio trabalho, ajudaram o país a entrar na modernidade. Ele recebeu um prêmio das Nações Unidas pela obra da sua vida, uma honraria que ninguém tinha recebido até então. Mas fica a preocupação sobre o que acontecerá depois dele. Para dizer em palavras cuidadosas, como é de costume na Tailândia, o sucessor ao trono é considerado um tanto excêntrico. O rei não é imortal. E ele também não é apenas grandioso e prodigioso, é um homem. Ele tem forças e fraquezas. Quando se representa o rei sempre como alguém de dimensões sobre-humanas, o filho fatalmente faz má figura. O príncipe sucessor não é tão bom, mas também não é tão ruim quanto dizem. Ele é o que nós fazemos dele e o que nós deixamos que ele se tornasse. Ele aprontou algumas, mas nós o apoiamos totalmente. A culpa é nossa. Será que se cumprirá a profecia sombria sobre o fim da dinastia Chakri? Só as estrelas sabem o que o futuro trará. O presente é a Tailândia de Bhumibol, o Grande, um parceiro econômico estável e confiável para os países do mundo. Até seus críticos o respeitam nesse ponto. Independente de gostarmos ou não de suas visões ou da sua posição política, que eu considero antidemocrática, este rei é provavelmente o rei mais bem-sucedido do planeta Terra. Por quê? Porque o povo está com ele para o que der e vier. O amor deles pelo rei é autêntico e incondicional. Isso é um privilégio que quem vem de fora dificilmente compreende. Alguns de vocês estrangeiros dizem que o rei da Tailândia nunca sorri. Não é verdade. O rei gosta de sorrir. E quando ele sorri para nós, tailandeses, é o sorriso mais bonito do mundo. E assim, eles esperam comemorar ainda muitos aniversários e gritar para ele: Vida longa ao rei.